Salve, salve, nação! Temos aqui um vídeo bem completo, galera. Assista a cada minuto, a cada segundo desse vídeo aqui para você ficar bem informado. Temos aqui a lista de relacionados, quem Felipe Luiz relacionou para o jogo de amanhã, domingo, e também para o jogo da próxima quarta-feira contra o Internacional. É Brasileirão e Libertadores, um jogo atrás do outro, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E olha só, temos aqui um corte do programa F-Show da ESPN e eles vão falar do Arrascaeta, cara, e do jogo também contra o Inter. Começando aqui pelo que o Arrascaeta falou, vamos lá. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que é mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. O que eu posso falar é que futebol da internet é bem diferente do que acontece no campo. Mas assim, a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo. E como eu falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora de jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. E como todo mundo sabe, a gente as coisas a vezes dão certo e a vezes não acontece, mas faz parte do futebol. Do outro lado tem o rival também que joga e cada jogo é inacreditável, mas quando é contra o Flamengo ficam os estádios lotados, todo mundo quer mostrar a sua melhor versão. E é mais tem que ser mais uma motivação para nós saber que o rival quando chega vai deixar tudo. O Arrascaeta é muito bom, né, cara? Dentro de campo e fora de campo. Essa entrevista de ontem foi muito bacana e tá aqui no nosso canal, tá bom? Arrascaeta falando às vésperas do duelo contra o Inter. Aliás, vários serão os duelos, né, em relação... Edu, você vai ver o Três de quarta seguidos. que vem Libertadores. Eu quero ceder os meus minutos de Flamengo. Irving. Aí. Irving, é o seguinte, a gente fez um debate aqui, o tempão ficava falando, expectativa de dar show, realidade, o time não sei o quê e tal. Acho que o time do Flamengo, principalmente com o Felipe Luiz, com as chegadas de reforço, talvez o Samulino, por ele já ter no Atlético Mineiro Atlético Madrid, ele já jogava de uma forma similar no Atlético de Madrid, então talvez ele tenha tido uma adaptação mais rápida no estilo de jogo do Felipe Luiz. Mas tem que dar tempo para essa galera. E eu não sei se a torcida do Flamengo vai ver um Carrascal entrando no lugar do Arrascaeta, errando 2 passes seguidos. Se o cara no terceiro passe, a galera não vai vaiar o cara, entendeu? Então o cara vai vindo de uma outra escola de futebol, né? O cara vem de um outro lugar, não sabe como é que é o futebol brasileiro. O Saúl. Então, assim, eu tô preocupado com isso, cara. A minha maior preocupação hoje é a torcida do Flamengo. E ele lembrou aqui, logo na chegada, que o Capita pegou um Flamengo totalmente diferente de cenário, era de tudo. Outro ambiente pra gente. Você acha que reflete o campo também, como disse? Por isso que a gente fica, às vezes, pesando na mão na análise. Reflete no campo, reflete também no perfil de torcedor, né? Como o Ivan tá colocando. Nossa época era diferente, era uma torcida que... Enfim, eu falo o que eu vivi, né? Era uma torcida que entendia as dificuldades do time e que apoiava o tempo todo e muitas vezes ganhava o jogo para o Flamengo. Hoje, essa questão de estrutura, de altos salários, né, mudança de perfil de arquibancada e trouxe essa impaciência, né? Então o torcedor ele olha e fala, pô, esse cara jogou na Europa, então ele tem que chegar aqui no primeiro jogo, ele tem que produzir o que a gente imagina que ele pode produzir. E as coisas, de repente, não funcionam dessa forma, assim. A torcida acostumada a espetáculo, né? Então 1-0 não sustenta, né? O jogo apertado causa uma ansiedade até que antinatural ali no torcedor, enfim. Mas é um padrão de hoje do que é o Maracanã, assim. Agora, com relação ao trabalho, Edu, com relação aos jogos, né? Contra o Internacional, por exemplo, que são 3 confrontos, né? Um já aconteceu e mais 2 agora, Campeonato Brasileiro e Libertadores, eu acho que fica muitas lições para o Flamengo desse confronto, né? O Flamengo, impressionante
o que o Flamengo produziu no primeiro tempo de intensidade, faltou o Arrascaeta, né? No primeiro tempo, no jogo. Faltou a criatividade, o cara cerebral, enfim. Mas com relação à intensidade, a marcação sob pressão de todos os jogadores, isso foi surpreendente. O Inter não conseguiu respirar no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, faltou gás para o Flamengo, faltou alguma mexida do Felipe Luiz. Então fica como observação, né? Em alguns jogos vai precisar de um pouco de equilíbrio. Você não precisa pressionar 45 minutos e faltar gás no segundo tempo. Talvez um equilíbrio ali, pressiona por um período. O Flamengo faz isso, pressiona nos primeiros 15 minutos, faz um gol, abaixa um pouco mais a linha, enfim. Então é isso, são confrontos pesados. Logicamente que o da Libertadores tem uma importância ainda maior, mas o Flamengo ali, né, no final de semana, joga pela primeira posição do Campeonato Brasileiro. Mas ficam algumas observações aí para o Felipe Luiz fazer com relação a esses confrontos contra o Internacional. Vamos emendar aqui no Sport Center com as últimas informações do Mengão e daqui a pouco os relacionados. Você vai saber quem Felipe Luiz deixou de fora dessa lista de relacionados, tá bom? Vamos lá para esse corte aqui do Sport Center com Internacional e Flamengo. Simbora. O corte vai ser aqui no estádio Beira-Rio os próximos 2 jogos entre Inter e Flamengo. Um pelo Campeonato Brasileiro e um pela Libertadores da América. E, aliás, um jogo influencia o outro. Porque, claro, a prioridade do Inter é a Libertadores. E por isso, para o jogo do final de semana, contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o técnico Roger Machado vai descansar seus principais jogadores. O Inter vai entrar com o time reserva, essa informação não é oficial, mas é bem provável que jogadores como Alan Patrick, Vitão, próprio Wesley, fiquem no banco de reservas, pensando na quarta-feira, onde o Inter tem que reverter o resultado de 1-0 feito pelo Flamengo no estádio do Maracanã. Para esse jogo da quarta-feira, mais de 20 mil colorados já garantiram seu lugar no estádio, naquele check-in que o clube abre para os sócios já garantirem presença. Claro que o Beira-Rio vai estar lotado. Em menos de um dia, a torcida do Inter também já arrecadou dinheiro para fazer aquelas ruas de fogo. Mais de 20 mil reais já foram arrecadados para comprar os sinalizadores e fazer uma festa para o torcedor. Aliás, para esse jogo da quarta-feira, o Inter espera ter o Carboneiro de volta, jogador que vem tratando uma lesão e pode ser uma das armas do Inter para reverter o resultado contra o Flamengo. Mas ele fica para quarta-feira, para o jogo do final de semana, pelo Brasileirão contra o líder Flamengo. O Inter vai com o time misto para preservar os titulares para quarta-feira que vem. 2 jogos que vão pegar fogo entre Inter e Flamengo, eu repito, os 2 aqui no estádio Beira-Rio. Um abraço, até mais. E o Mengão? Valeu, pessoal. Nesta sexta-feira, aqui no Ninho do Urubu, houve coletiva de imprensa e o escolhido para conversar com os jornalistas foi Arrascaeta, craque, camisa 10. Não esteve no primeiro jogo contra o Internacional pela Libertadores porque estava suspenso, mas está mais do que disponível para encarar o próprio Inter nos 2 próximos jogos fora de casa por Brasileiro, domingo, 18h30, e também Libertadores, quarta, 21h30. Arrascaeta falou de tudo um pouco. Não quis comentar sobre a renovação de contrato, que pode acontecer, tem vínculo até o fim de 2026, mas falou sobre blindagem de elenco, como tem lidado com os problemas que aconteceram aqui dentro do Ninho do Urubu e repercutiram bastante. Também falou sobre a sua questão física, como está melhor em 2025. Nunca correu tanto. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que é mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a veces no están acostumados con lidiar con ese tipo de pressões, e é muito louco. O que eu posso falar é que futebol de internet é bem diferente do que acontece no campo, mas assim, a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo,
Y como falo, tenemos un treinador que es muy dedicado para nos dar muchas ferramentas para la hora de juego a gente usar e fazer o nosso melhor. Está de volta, o De La Cruz também deve voltar, está liberado pelos médicos para ser relacionado. Depois de um bom tempo, o jogador não tem mais inflamação no joelho esquerdo, trabalha junto com o grupo aqui no Ninho do Urubu. A avaliação é diária, mas neste momento está liberado para retornar à equipe do Flamengo. Muito bem, tá as informações com o Berton e também com o Pedro Henrique Torre. 2 jogos entre Flamengo e Internacional e Flamengo, jogos no Beira-Rio, Zupa. E o Inter pensando completamente em Conmebol Libertadores e o Flamengo naquela, que a gente ainda não entendeu direito. Mas pensa muito no Campeonato Brasileiro, fala-se muito em um Flamengo que prioriza o Campeonato Brasileiro. Mas a gente não tem como falar disso quando se está em oitavas de final de Conmebol Libertadores, né? O Inter acerta ao colocar alguns jogadores reserva? Acerta, sim. Para o Inter, o jogo da semana que vem é indiscutivelmente o mais importante. Para o Flamengo, os jogos têm peso muito parecido. O jogo desse final... Pera aí, deixa eu arrumar essa tela aqui. Agora sim. Senão fica muito pequena a imagem, né? Semana e o jogo da volta na semana que vem, eles têm pesos parecidos. Vai ter gente que acha que tem que colocar força máxima no final de semana e jogar o meio de semana também com força máxima e ver o que é que arranja. Vai ter gente que acha que tem que preservar, porque são campeonatos que para o Flamengo tem pesos similares, embora a diretoria e o próprio Felipe coloquem o brasileiro como prioridade. E o Flamengo está de fato brigando pelo título, o Inter não, né? O Inter não está correndo risco, não está brigando pelo título, então não tem por que o Inter se desgastar ainda mais neste final de semana, se na quarta-feira tem uma decisão contra o Flamengo. O Flamengo vai ter que administrar. Então, para o Inter, é uma boa oportunidade de cansar o time do Flamengo, do Roger observar o comportamento de novo da equipe do Flamengo e tentar encontrar caminhos para a semana que vem. Claro que o Inter vai entrar no final de semana para vencer o Flamengo e tem condições de vencer o Flamengo, mesmo se preservar, porque o futebol permite tudo isso. Mas o Flamengo, neste final de semana, vai pensar menos em Libertadores. O jogo de quarta-feira para o Inter já começa nesta rodada. E agora temos aqui quem leva a melhor, Inter ou Flamengo? Vamos lá, galera, imagens do GE, vamos lá. Nacional e Flamengo é jogo grande. O líder embalado contra o Inter, que quer começar a sonhar com o G6. As equipes se encontraram no meio da semana brigando pela classificação na Libertadores. E agora, no Brasileirão, querem continuar pontuando. O Fla chega sem perder a 5 jogos no campeonato. 4 vitórias e 1 empate. A defesa rubro-negra é o ponto forte. No primeiro turno, só 8 gols sofridos em 18 jogos. E essa solidez até ajuda no ataque. A dupla de zaga já soma 4 gols no Brasileirão. 3 de Léo Pereira e 1 do Léo Ortiz. Como visitante, o Flamengo é indigesto. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Só não marcou em 2 jogos fora até aqui. E o Inter não anda com muita sorte no Beira-Rio. Em 9 jogos, só em 3 saiu sem levar gol e já sofreu 8 no total. A defesa ainda preocupa. Mas o ataque faz barulho em casa. Média de 17 finalizações por partida e 11 gols marcados. Só que a eficiência não é alta. Converte cerca de 7% das finalizações, 1 gol a cada 14 chutes. Tudo indica uma partida com poucos cartões e interrupções, já que os times não têm histórico alto de advertências no Brasileirão. O Colorado tem 30 cartões amarelos, uma média de 1,6 por jogo. Já o rubro-negro tem um pouco mais, com 34 amarelos e uma média de 1,8 por partida. O que esperar do jogo que antecede uma decisão entre os dois times? O Gato Mestre aponta o favorito. Olha aí, olha aí. Deixa eu arrumar aqui, né, cara? A tela tá cortada aqui, ó. Gato Mestre. E aí, gostaram? É palpite do mestre. 42,98% para o Mengo e 28,07% para o Inter. Empate 28,95%. Concorda ou discorda? Muito bem, galera. Falei para vocês que iria trazer aqui os relacionados. Tá na tela. Vou falar aqui nome por nome. Será que alguém ficou de fora? Relacionados do Flamengo, De La Cruz e Danilo retornam à lista para viagem a Porto Alegre. Confira! Vamos lá, ó. Flamengo divulgou no início da tarde deste sábado a lista de relacionados para viagem a Porto Alegre, onde a equipe encara 2 jogos consecutivos contra o Internacional, ambos no Beira-Rio.
O primeiro duelo acontece neste domingo pelo Brasileirão e na quarta-feira as equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. As principais novidades são os retornos de De La Cruz e Danilo. O meia uruguaio apresentou uma boa recuperação no quadro inflamatório no joelho esquerdo e já treinava com o grupo desde o início desta semana. Assim, Nico volta aos convocados depois de um mês. Danilo, por sua vez, apresentou boa evolução nas atividades e foi liberado. O lateral zagueiro, havia treinado pela primeira vez sem restrições com o grupo na quinta-feira. Com 2 jogos contra o Inter, o Flamengo ficará no Sul desde sábado até quinta-feira, justamente pelo tempo de viagem e pela sequência com 2 partidas. Felipe Luiz relacionou 30 atletas para a viagem. O rubro-negro treinará no CT do Grêmio para o jogo da Libertadores. Confira a lista de relacionados. Está aqui com Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal e Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha e Everton Araújo. Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz e Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Victor Hugo, Vinha e Wallace Ian. Galera, praticamente todo mundo, né, cara? Quem que ficou de fora aqui só foi o Eric Pulgar, que tá se recuperando da cirurgia que ele fez no pé, certo? Temos notícia aqui também do Eric Pulgar. E o Pulgar, volante, evolui em recuperação no Flamengo e já tem previsão de voltar aos treinos. Veja, galera, já li essa matéria aqui e vou direto para o assunto, tá? O chileno tem se dedicado e vem acompanhando a evolução por radiografias. Passadas 6 semanas da cirurgia, ele já não sente mais dor. Entre a semana 10 e 12, Pulgar fará uma tomografia computadorizada para avaliar o local operado e poder ser liberado para voltar aos treinos com segurança. Então, haverá mais algumas etapas: voltar a correr no campo, começar os trabalhos com bola, ser liberado pela fisioterapia e aí sim integrado ao grupo. Ou seja, galera, Pulgar voltará a treinar na segunda quinzena de setembro. O retorno aos jogos vai depender de seu condicionamento físico depois de ficar tanto tempo parado. Mesmo que ele volte a jogar em outubro, ainda pegará bastante jogos pela frente, já que a temporada esse ano vai até o dia 21 de dezembro. Flamengo convoca a votação para aprovar maior patrocínio do futebol brasileiro. Votação do Conselho Deliberativo está agendada para a próxima terça-feira. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou a reunião para aprovar contrato do novo patrocínio master do clube. A reunião para a votação está marcada para a próxima terça-feira. O nome da marca é mantido em sigilo e não foi colocada no documento enviado aos conselheiros na manhã deste sábado. Porque se colocar vaza, Algum engraçadinho sempre vaza. Na sexta-feira, o Flamengo emitiu uma nota oficial informando que escolheu o novo parceiro master e que a casa de apostas escolhida será divulgada na segunda-feira. As empresas que participaram do processo foram Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional. O GE apurou que as 3 propostas agradaram a diretoria do Flamengo: Sportingbet, Betano e Superbet. O trio apresentou valores superiores a R$200 milhões por temporada. É grana demais, Para decidir o futuro rubro-negro, levou em conta principalmente o montante fixo. O contrato será o maior patrocínio do futebol brasileiro. Chupa antes. Vocês ficam bravinhos, seus antes? A marca escolhida estampará a posição master das camisas oficiais de jogo e de treino do futebol masculino, feminino e do basquete, além da exposição nos uniformes de viagem dos atletas do time Flamengo e na parte das costas inferior da equipe de vôlei feminino. O Flamengo anunciou o fim da parceria com a Pixbet na última quarta-feira e a marca se despediu do clube na vitória contra o Internacional pela Libertadores no Maracanã. A quinta e sexta-feira foram marcadas por reuniões da diretoria rubro-negra para decidir o novo patrocinador master. E segundo eu fiquei sabendo, será a Sportingbet.
Isso aí, cara, informação. A gente também tem informação. Essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Sporting Bet, a mesma que patrocina o Palmeiras. Informação, hein? Se até lá não mudar nada. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Estas foram as principais notícias do nosso Mengão. Valeu? Ah, tem mais uma aqui, ó. Varela, né? Varela, ele... Cadê? Sumiu? Aqui, ó. Varela assina renovação com o Flamengo. Lateral direito tinha contrato só até dezembro e agora tem contrato até 2027. Ah, cara, tem uns palpites aqui, ó. É, só que do Flamengo não tem, né? Não colocaram aqui os palpites do Flamengo, não, mas tá bom. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui!